Paz do Senhor, meus amados, alegria estar nesta noite de sexta-feira juntamente com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que tem nos acompanhado, tem compartilhado conosco as mensagens que o bondoso Deus tem nos concedido. Eu estava meditando numa palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra na epístola que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso. No capítulo 6, versículo 10 e 11, a Bíblia diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E no versículo 16, amados, que eu quero compartilhar com você, é a revelação que o bondoso Deus tem nos dado concernente a este versículo. O versículo 16 diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E eu analisando, falando com o querido Espírito Santo, a Paulo, quando estava preso em Roma, meus amados, ele começa a olhar a indumentária, a armadura. A Paulo começa a ver o preparo que o soldado romano tinha para ir à guerra. E um dos equipamentos de defesa que o soldado romano usava era o escudo, porque ele ia à guerra contra inimigos poderosos, e o escudo iria proteger a região torácica, a região do seu coração, que se ele fosse alvejado no coração, fatalmente ele morreria, ele seria considerado baixa no combate. E eu analisando este versículo 16, quando Paulo fala para os crentes usarem o escudo da fé, com o qual podereis apagar. E eu fiquei analisando, meus amados. Aqui tem dois tipos de escudo, tem dois tipos de combate, tem dois tipos de inimigo. O soldado romano, ele usava um escudo feito por mãos humanas, porque ele ia à guerra contra um inimigo visível, um inimigo que ele poderia ver. Então ele se defenderia e também atacaria, meus amados. Então Paulo, escrevendo para mim e para você, sabendo que nós também participamos de uma guerra, ele manda nós usarmos o escudo da fé. Eu falando com Deus, eu vinha entender o porquê. Quando ele diz, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, quando nós vamos à luta contra um inimigo ao qual nós não podemos ver, meus amados, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas fortes em Deus para destruir as fortalezas. Então, se nós vamos à luta contra um inimigo invisível, nós não podemos ter escudos feitos por mãos humanas. Então Paulo manda que venhamos a nos apossar, tomarmos posse do escudo da fé para apagar
apagar os dardos inflamados do maligno. Então, meus amados, eu falando com o bondoso Deus, enquanto soldado romano, ele fazia uso do escudo de latão, de bronze ou de ferro para se defender de um inimigo visível. Eu e você, meus amados, nós temos que nos defender com o escudo da fé contra as lanças, contra as setas, contra os dardos inflamados do maligno que buscam atingir não primeiramente o nosso coração, mas atingir a nossa mente. Quantas pessoas, meus amados, pararam na caminhada, quantas pessoas desfaleceram, foram alvejadas pelo inimigo de nossas almas, porque o inimigo lhe atacou na mente. A pessoa começa a pensar em algo que aconteceu lá no passado, começa a pensar numa desilusão, no momento que lhe trouxe tristeza, e a pessoa, meus amados, vai trazer para si um momento de depressão, começa a vivenciar um momento de angústia, e é trabalhando na mente que o inimigo vai obter vitória contra esta pessoa. Mas Paulo, meus amados, quando ele manda usarmos o escudo da fé para apagarmos os dardos inflamados do maligno, ele está dizendo que aquilo que passou, passou. Aquilo que te trouxe tristeza, te trouxe infelicidade, ficou no passado e não é mais para lembrar. Deus quer te dar um novo tempo, e para que isto aconteça na sua vida, para que você não venha abrir brechas para o inimigo operar na sua mente, você tem que colocar sua mente à disposição do Senhor Jesus Cristo. Você tem que viver pela palavra, viver em oração, viver pela fé, colocar diante de você, Soramacalabacheia, o escudo da fé. Você não está lutando contra um inimigo visível como o soldado romano lutava lá no passado. Você está lutando, está guerreando contra potestades. É por isso que o apóstolo diz: a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra as potestades, os principados, os príncipes das trevas deste século, nos lugares celestiais, ou na subnaia fácia. Então eu comentando com Deus, porque a Bíblia diz claramente aqui que é para apagar. O nosso Deus, em Isaías 48, em versículo 18 e 19, o nosso Deus diz assim para a casa de Israel, usando o profeta messiânico: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus estava falando para a casa de Israel, como quem diz: aquilo que passou, passou, aquilo que trouxe sofrimento deixa no esquecimento, aquilo que trouxe dor, trouxe angústia, deixa no esquecimento e te apodera do novo momento que o Senhor nosso Deus tem para a tua vida. Uramanda Raya Surehécia. Esta palavra eu recebi da parte do nosso Deus, esta palavra reveladora, essa palavra vinda direto do trono de Deus, e por isso eu estou compartilhando com você. Você que está passando um momento difícil, desenterrando aquilo que já foi enterrado,
trazendo para o seu presente angústias lá do passado. Se você continuar desta maneira, você não vai conseguir vencer. Ah, choracalassúrgia, mas tome posse nesta noite do escudo da fé, apaga da sua mente tudo aquilo que te traz tristeza e sóbria, a managalabaxéia. A nossa luta não é contra um corpo orgânico, um corpo visível. O nosso inimigo não era como aqueles que o exército romano guerreava, lutava. Não, meu amado, não, minha amada. O nosso inimigo, Alaceico Marcidecai, ele opera no campo espiritual. Ele decai. Ele vai querer mandar dardos contra a tua mente. Mas quando você vai para a oração, quando você busca o Senhor Jesus Cristo, Ele vai tomar 100% da tua vida e não vai ficar brechas para que o inimigo possa trabalhar, porque a fé, meus amados, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por elas, os antigos alcançaram o testemunho. O Namasodou Kenaio Sobrenácia. Então que você possa tomar posse nesta noite do escudo da fé. Você não vai batalhar, você vai orar, e o querido Espírito Santo vai tomar tua mente, vai tomar tua vida, para que setas, pensamentos contrários não venha contra a tua mente, para que você comece a receber o refrigério, comece a receber o óleo do Senhor sobre a sua mente, para que você tenha alegria. Se nós formos olharmos os escudos feitos por mãos humanas, poderão até mesmo levar um exército, como levou o Império Romano, a vencer por muitos anos. Mas chegou um tempo que o escudo feito por mãos humanas não conseguiu manter o Império Romano de pé, e eles caíram e sucumbiram. Mas quando você toma o escudo da fé, você está trazendo para cuidar de ti aquele que nunca perdeu uma peleja, e o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Anacalabachuri Récia, toma posse desse escudo. Sobre a tua luta não é contra a carne, vença tomando o escudo da fé, do qual podereis apagar o Ramassubenácia, os dardos, os pensamentos, os ataques de Satanás contra a tua mente. Fique com Deus, e que o bondoso Deus continue falando conosco, em nome de Jesus.